E aí, galerinha do curso de técnico em edificações, hoje eu vou estar trazendo um assunto aqui bem confuso, né, que as pessoas confundem muito, principalmente quando um eletricista ou qualquer profissional da área é chamado na residência para fazer um trabalho, para instalar um equipamento. E aí ele se depara com a seguinte situação, 127 e 220 volts. E para espanto do proprietário que vai fazer essa instalação, quando o equipamento é 220, ele acaba aqui achando, por ser 220, eu tenho que usar um diâmetro maior, e por ser 127, eu tenho que usar um diâmetro menor. É comum essa confusão que as pessoas leigas têm, às vezes por não entender o conceito. Outra confusão que as pessoas fazem é quem gasta mais, se é um equipamento ligado em 220 ou se é um equipamento ligado em 127. Então, o que eu tenho para dizer é que os dois gastam iguais. Quando você paga uma conta na concessionária, você paga em watts, você não paga em tensão, você paga em potência, a potência do equipamento, então você paga em watts. Então esse pensamento equivocado que 220 gasta mais ou 127 gasta mais é totalmente errado. Outra questão também é a questão da bitola. Então o que acontece? Para a gente entender, para a gente estar falando isso, a gente tem que entender o conceito, como que trabalha a corrente, a tensão e a potência no circuito. Então o que a gente tem que entender? Que a corrente e a tensão são grandezas inversamente proporcionais. Na medida que eu vou aumentando uma grandeza, a outra vai abaixando. Então o que isso quer dizer? Que quanto maior na maior tensão que eu ligar o meu equipamento, eu vou ter uma corrente menor no circuito. Então, se eu ligar um chuveiro em 220, o mesmo chuveiro com a mesma potência em 220 volts, eu vou ter uma corrente X. Se eu ligar o mesmo chuveiro numa tensão 127, eu vou ter uma corrente maior. Por que isso acontece? É fácil. Eu vou estar trazendo um exemplo aí para a gente estar dando uma olhada na prática e vocês vão entender como isso funciona, certo? E aí, galera? Aqui eu trouxe um exemplozinho bem fácil da gente entender. E é onde aqui eu já desenhei um carrinho número 1, um carrinho número 2. E aqui no carrinho número 1 tem um carinha empurrando esse carrinho. E no carrinho número 2, dois carinhas empurrando esse carrinho. Tem o mesmo tamanho, mesmo peso. Só que aqui o detalhe. Esse homenzinho está representando uma fase, que é 127 volts, certo? E esses dois homenzinhos estão representando duas fases, que é 220 volts. Então, a analogia que a gente vai fazer é o seguinte. Para eu empurrar esse carrinho, eu vou gastar uma certa energia. Então, a gente vai comparar essa energia com a corrente, no caso, a comparação que a gente está fazendo. A energia que ele vai gastar com a corrente que a gente está usando em um circuito qualquer, certo? Então, vamos pensar comigo. Se esse carinha aqui empurrar esse carrinho, ele vai gastar uma certa energia, correto? Muita energia. Ele está sozinho, né? Afinal de contas, ele está sozinho, vai empurrar, vai gastar muita energia. Agora, se esses dois carinhas empurrarem o mesmo carrinho, você acha que ele vai gastar menos energia ou mais energia para empurrar esse carrinho? Por aí você já deduziu, né? Esses dois homenzinhos vão gastar menos energia para empurrar esse carrinho, certo? Então, se ele gasta menos energia, é menos corrente no circuito. Se ele gasta mais energia, é mais corrente no circuito. Então, por aí você já deduziu que uma fase eu tenho mais corrente no circuito. Duas fases, eu tenho menos corrente no circuito. Como o cálculo da bitola, né, do cabo, ele é calculado mediante a corrente que está no circuito, por aí você já deduz mais corrente, bitola maior. Menos corrente, bitola menor, certo? E aí, passando tudo isso aqui para uma equação matemática, a gente chega nesse seguinte resultado, que o I está representando a corrente, o P está representando a potência do equipamento e o V a tensão, beleza? Então, o que acontece? Vamos fazer um exemplo fictício, né? Então, onde eu quero achar a corrente, mediante aqui esse pensamento que a gente teve aqui em cima. Então, eu vou ligar um chuveiro de 5.400 watts. Corrente é igual dividido por uma tensão de 127. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho? Então, vamos lá. 5.400 dividido por 127 deu
42,51 amperes, igual 42,51 amperes, beleza? Isso ligado numa tensão de 127 volts. Agora vamos fazer o mesmo exemplo com ele ligado numa tensão de 220, certo? Então a gente pega os mesmos 5.400, que é a mesma potência do chuveiro, certo? Dividido, então a corrente é igual a 5.400 dividido por 220 volts, certo? E vocês vão reparar que é o seguinte, então é 5.400 dividido por 220. Nós chegamos numa corrente de 24,54 amperes. 24,54 amperes. Então, matematicamente, a gente conseguiu provar essa experiência que a gente fez aqui em cima, entendeu? Desmistificando aquele mito que 220 eu tenho que usar uma bitola maior, 127, né? Então, por aqui a gente já viu que esse conceito, que esse entendimento que algumas pessoas têm é completamente equivocado, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima.